Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Oremos. Sempiterno Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, te rendemos imensas graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te damos graças por este novo dia. Obrigado, nosso Deus, pelo descanso. Obrigado, Senhor, pelo sono. Obrigado, Senhor, porque acordamos e Tu nos dás um novo dia, esta manhã, esta tarde e esta noite. Queremos, ó Senhor, fazer o Teu querer, ainda que seja em dimensões muito ínfimas. Venha e inspire-nos para podermos fazer tal como Tu, ó Pai, queres que os Teus filhos assim o façam. Venha sempre, eterno Deus, estar conosco. Coloque a Tua mão sobre nós. Isto nós te pedimos esta manhã, nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, para esta quinta-feira, 24 de agosto de 2023, nós temos o texto do Salmo 1, versículo 1 a 6, e os irmãos se lembrarão que este texto já saiu há bem pouco tempo, e eu queria sugerir um outro texto, que é o texto da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 até ao versículo 4. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 até ao versículo 4. E assim nós lemos: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Palavra do Senhor. Oremos. Te damos graças, ó nosso Pai, pela Tua palavra, esta palavra que convida os nossos corações, as nossas mentes, para que sejamos verdadeiramente Teus e Tuas. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, muitos são os desafios que nós encontramos no dia a dia. Ontem foi a enterrar no cemitério do Santana a mãe do Chinho, a mãe sogra da Dona Xanda, e na verdade nós temos também o pai do reverendo Caita, que também foi ao seu repouso, e nós queremos rogar a presença de Deus. E para esta quinta-feira vai ao seu repouso no cemitério de Camama a avó da Eliane dos Santos.
Senhor nosso Deus, faça-nos com que nós possamos entender aquilo que Tu fazes. Aos doentes, Senhor, fortaleça. Aos cansados, dê-a, ó eterno Deus, o Teu poder. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor, a Jandira. Cuide dela, ali onde ela está, Senhor. Nós Te imploramos. Cuide, Senhor, nosso Deus, de todos aqueles e de todas aquelas que, dedicando-se de corpo e alma nos seus serviços, podem ter aquilo que os outros chamam de burnout. Senhor Deus, coloque as Tuas mãos sobre todos estes que se dedicam e se entregam ao trabalho. Te pedimos isso nos merecimentos de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Nós temos a tentativa do tema conforme o texto do livro de Salmos, Salmo 1. O homem íntegro não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem íntegro não anda segundo o conselho dos ímpios. Pelo texto que nós lemos, eu quis dar o tema que diz que consulte, ouça, obedeça e perceba. Podemos dizer que o capítulo 14, versículo 1 até 25, onde nós não chegamos, nós encontramos ali a ideia da superioridade da profecia sobre as línguas. Para estabelecer o tom do que se seguiria, Paulo começa lembrando aos coríntios aquilo que vinha afirmando nos capítulos 12 e 13. O que nós encontramos nestes dois capítulos? No capítulo 12, Paulo fala da diversidade de dons espirituais. No capítulo 13, ele fala desta canção, a suprema excelência do amor. E, na verdade, no capítulo 14, ele faz uma ligação introduzindo exatamente o que ele falou acima, para que os coríntios possam, ou os coríntios, assim que está correto, possam, na verdade, ligar aquilo de que Paulo já escrevera. O apóstolo insiste em que eles se mantenham particularmente ansiosos por receber o dom da profecia. Nós podemos comparar isso no capítulo 12 desta epístola, versículo 31, ou neste capítulo 14, versículo 39. Alguém que fala em línguas está usando uma linguagem que ninguém entende e profere mistérios que são dirigidos a Deus. Versículo 2. Mas no culto público, que é o foco dessa porção desta carta, Paulo prefere a profecia, o dom da pregação e pronunciamentos inspirados que alimentam a congregação. A primeira, que oferece edificação, encorajamento e consolo aos outros, é inteligível, ao passo que a última o é.
As línguas edificam apenas o indivíduo que as usa, conforme versículos 3 e 4 que nós acabamos de ler. Por essa razão, não deveriam ser utilizadas durante o culto público, a não ser que a pessoa que fala ou alguma outra possa interpretá-las. Para reforçar seu argumento, Paulo pergunta: que benefício traria como mestre se ele lhe falasse em línguas? Nós sabemos, quando nós vamos tomar alguma decisão importante na vida, hoje ou provavelmente amanhã, nós sabemos o que queremos dizer nesta decisão por tomar. Mas na maior parte das vezes, nós não sabemos qual será a nossa decisão a tomar ainda esta manhã, esta tarde e esta noite. Decisão esta que, na verdade, muito falará ou contribuirá tanto para a edificação pessoal como para a edificação de outrem. E certo que quando nós nos encontramos no meio de problemas reais, nem sempre sabemos como poderemos sair destes problemas. Também é certo que eles serão resolvidos de qualquer das formas. Mas mesmo assim, nós não estamos livres de tomarmos uma decisão diante de um problema. O texto bíblico que selecionamos para hoje fala-nos verdadeiramente daquilo que Paulo queria transmitir para a igreja. E nós encontramos alguma coisa semelhante no primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 1 a 17, onde nos é relatado o texto bíblico que diz que Davi, na verdade, estava em apuros. Ele estava em apuros por causa dos filisteus. Nós estamos a falar, de um dom. O que nós devemos fazer? Usarmos as línguas ou, na verdade, estarmos onde estamos, confinados ou não? O que mais nos servirá para podermos fazer aquilo que Deus quer? Para reforçar seu argumento, Paulo pergunta, estou a voltar, que benefício, na verdade, nós temos quando falamos em línguas? Era seu dever levar até eles alguma revelação direta de Deus, alguma ciência, alguma profecia, isto é, a proclamação de alguma verdade ou alguma doutrina, alguma instrução. Até mesmo os instrumentos musicais, como a flauta, a harpa, a trombeta, devem produzir sons inteligíveis para que as pessoas respondam a uma melodia ou a mensagem que está sendo comunicada. De modo semelhante, a mensagem
apresentada num culto público deve ser clara e inteligível. Estendendo a ideia à linguagem humana, Paulo alega que as suas muitas línguas que ele falava e as línguas humanas têm sentido para as pessoas que as dominam, mas que não comunicarão nada se o ouvinte não conhecer a língua em uso. Se o desejo deles era edificar a igreja como deveria ser, então deveriam procurar comunicar sua mensagem claramente. Ali sim, nós encontramos no texto sugerido para esta manhã, este dia, que o necessário para que os homens, segundo o coração de Deus, deixem de andar segundo o conselho dos ímpios ou de se deterem no caminho dos pecadores e se assentarem na roda dos escarnecedores. Na verdade, o princípio, os homens de Deus não precisam deixar as cidades e se isolarem na mata, fugindo os que procedem impiamente. O Senhor Jesus deixou claro o assunto ao dizer: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 15. Segundo o salmista, o segredo de não andar segundo o conselho dos ímpios está em ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Mas nos dias atuais, deixar de frequentar lugares ímpios seria o suficiente para manter o cristão íntegro diante de Deus? Com o avanço da tecnologia, proporcionando maior acessibilidade aos meios de comunicação e interação entre pessoas, o simples facto de assistir certos programas de televisão, como entretenimento e novelas, estão no lugar de maus caminhos e assentar-se na roda dos escarnecedores. A televisão traz uma avalanche de desmoralização e perversidade para dentro dos lares. Como não se contaminar ao assistir programas que incentivam a violência, prostituição, a corrupção e outras abominações que não só servem para afastar o servo no caminho que Deus, na verdade, trilhou para esta pessoa. Sim, nós, se quisermos colocar alguma coisa, nós temos que nos autodisciplinar em primeiro lugar, para que, autodisciplinando-nos, nós deixemos todas as coisas que, na verdade, tiram-nos o sossego, tiram-nos a possibilidade de sermos o que nós somos. Aliás, nós podemos pensar na televisão. Não vamos pensar muito longe, vamos pensar no nosso telemóvel. O telemóvel, na verdade, hoje, tornou-se um inimigo, se não é o inimigo número 1 dos homens íntegros. Porque é só pegar no teu telemóvel e você tem tudo à tua disposição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, faça com que continuemos a ouvir a tua instrução para que sejamos íntegros conforme o teu querer.
não temos outro poder, senão este que provém de ti, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.